O meu nome é André Costa Oliveira. Hoje falaremos sobre a morte, o legado e a eternidade na visão da Grécia Antiga, utilizando a figura de Aquiles como arquétipo heróico. E aproveitando, abordaremos um conceito muito bem desenvolvido pelo filósofo, economista e escritor Eduardo Gianetti, membro da Academia Brasileira de Letras, em seu livro intitulado Auto-engano. Na tradição grega antiga, a morte não era o fim absoluto, mas o limiar que separava a existência efêmera da possibilidade de um legado eterno. Em um mundo onde a glória e a honra formavam os pilares da identidade heróica, viver bem significava, acima de tudo, morrer de forma significativa. Nenhum personagem, na minha opinião, representa esse dilema de forma tão pungente quanto Aquiles, herói da Ilíada, que ao se deparar com a escolha entre uma vida longa e obscura ou uma morte precoce e gloriosa, encarna a tensão grega entre a mortalidade e a imortalidade simbólica. Quando Aquiles consulta sua mãe, a deusa Tétis, sobre ir ou não à guerra de Troia, ele já conhece os dois destinos possíveis. Se aqui eu ficar, meu retorno será salvo e longe será a minha vida. Longa será a minha vida, mas a glória não será minha. Se eu for, a morte me espera, mas minha glória será eterna. Esse momento descrito por Homero não é apenas um dilema pessoal, mas um espelho da cosmovisão grega sobre o sentido da própria vida. A morte, embora temida e envolta em luto, também era paradoxalmente o caminho para transcender a condição humana. Para os gregos, o kleos apitinion, a glória imorredoura, era o maior bem a que um homem podia aspirar. Essa glória não era concedida aos que levavam uma vida prudente, mas sim àqueles que enfrentavam o perigo e morriam em nome de algo maior do que si mesmos. A vida era breve, mas o nome podia sobreviver ao tempo, inscrito nas memórias dos homens e nos cantos, nas histórias, nas lendas, nas odes poéticas, etc. Assim, morrer jovem e heroicamente era, de certo modo, uma forma de eternidade. Aquiles é a personificação desse ideal. Ele sabe que, ao escolher ir para Troia, renuncia à vida comum e à velhice. No entanto, o que está em jogo não é apenas a sua biografia, mas a sua permanência simbólica na história. Sua mãe, embora imortal, não pode protegê-lo do destino. E é nesse contraste entre o humano que busca a eternidade e os deuses que a possuem, mas não compreendem sua intensidade, que o drama grego se intensifica. A escolha de Aquiles revela também uma tensão muito forte entre a psique, alma, e o soma, que é o corpo. Enquanto o corpo será destruído, a memória, o nome e os feitos poderão perdurar. A imortalidade que Aquiles almeja não é ontológica, mas cultural. Não se trata de viver para sempre, mas de ser lembrado para sempre. Em um mundo sem céu ou inferno como recompensa final, a lembrança dos homens era a única forma de vencer a sede da morte, a infinitude da morte. Assim, ao decidir ir à guerra e enfrentar o destino, Aquiles não escolhe a morte, mas o significado. Ele se recusa a ser esquecido e, ao morrer jovem em combate, conquista aquilo que é mais valioso para os gregos, um nome eterno. Nesse contexto, compreendemos que, para a mentalidade grega, então, a morte era inevitável, inexorável, mas o esquecimento era intolerável. Viver era preparar-se para morrer bem, e morrer bem era ser digno de memória. O legado era o altar da eternidade, e Aquiles, com sua decisão trágica e heróica, tornou-se o paradigma de um ideal que moldaria o imaginário ocidental por séculos. E esse dilema ainda persiste. Vocês já observaram isso? Talvez com outras vestes, mas com o mesmo ardor e a mesma complexidade, o que nos leva ao conceito de exploração intrapessoal do Eduardo Gianetti.
Bom, intrapessoal já pressupõe, claro, etimologicamente, algo dentro de si próprio e que não se relaciona com terceiros. E como seria essa parada de você tornar-se um explorador de você mesmo? No mundo contemporâneo, a questão de morrer jovem e intensamente ou envelhecer em segurança permanece viva, só que agora ela não se apresenta mais com lanças e escudos, mas com escolhas existenciais, projetos de vida, identidades profissionais e decisões íntimas, carreiras meteóricas ou vidas serenas, brilhos intensos ou passageiros e constâncias discretas e duradouras. Dentro de cada um de nós, talvez residam dois eus. Um deles é o sexo, drogas e rock and roll, que grita por intensidade, por experiência arrebatadora, por uma vida que queime como fogo, mesmo que ainda seja muito breve. É o Aquiles moderno, inconsequente, vibrante, às vezes destrutivo, mas faminto por transcendência. E o outro? Já o outro dentro de você é o que constrói com tijolos de responsabilidade, que prefere a prudência, a paixão, que respeita os limites e cultiva o cuidado. É o seu eu que deseja voltar sempre para casa, envelhecer com sabedoria, ver os filhos crescerem, ver os netos nascerem. E então nos perguntamos, qual desses eus alimentamos mais? Qual deles deixamos governar nossas decisões? Existe um equilíbrio possível entre eles ou estamos sempre oscilando entre a ânsia por significado e o medo da ruína? São questões de extrema importância porque o equilíbrio não é nada fácil, mas é necessário. Se você pode ser o vida louca acreditando que o outro que existe aí dentro, a partir de uma certa idade, vai aparecer e consertar as merdas que você fez antes, é um direito seu, mas não há garantia na prática de que isso aconteça. Mas você também pode escolher ser o pacato, o seguro, o comedido, o organizado, para que, chegando um determinado momento, você acione o modo vida louca e aproveite fazendo as coisas que você não fez antes. Só que também, nesse caso, não existe garantia de que você vai dar conta disso tudo. E, por causa disso, o equilíbrio deve ser buscado a todo custo, porque ambas as escolhas levam a diferentes consequências, boas e ruins. E você? Qual é a sua própria visão sobre isso tudo? Você já se acha preparado para morrer bem? E o fato de você viver bem já não seria a preparação em si, a preparação maior para que você venha a morrer bem? E o seu nome na eternidade? Você teria coragem de escolher uma vida mais curta em benefício da eternidade e do legado? Ou, no fundo, prefere viver mais silenciosamente, construindo aos poucos, sem holofotes, esperando e acreditando em um tempo mais estável e seguro, mais pacato, mais bonança, quando aí você começa a aproveitar aquilo que deseja? E em que você realmente acredita após a sua morte? Ou será que o medo do que pode existir após a morte é maior e mais brutal do que o próprio ato de morrer em si aqui no nosso mundo? A eternidade, para finalizar, hoje como ontem, talvez não esteja na duração da vida, mas na intensidade daquilo que deixamos quando nós partimos. E felicidade, pessoal, é algo que você conquista e não se trata necessariamente de um direito adquirido quando você nasce. Essa conquista pode ser de tantas formas e em momentos tão imprevisíveis que estão muito além da nossa própria compreensão humana. Abraços a todos.